Amém, gente? Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro Salmos. Vamos ler aqui o Salmo 90, versículo 12. É um prazer mais uma vez estar aqui compartilhando a palavra de Deus, né? Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o pastor José Passinato, sou pastor da Embaixada, né, do Ministério Embaixada, lá em Coconut Creek, na Flórida, que é norte de Miami, pertinho ali da cidade de Miami. Já estamos ali há 8 anos, né, e fazendo a obra de Deus, expandindo a obra de Deus. E também agora começamos um trabalho, né, a embaixada lá em Portugal. Então quem tem parentes aí morando em Portugal, muitos brasileiros estão mudando para Portugal também. E quem tem parentes, depois dá uma olhadinha no site da embaixada, que o site da embaixada aqui tem tanto o local lá nos Estados Unidos, como também tem já o local da embaixada Church de Portugal. E é interessante, deixa eu só gastar uns 2 minutinhos para falar a respeito de Portugal. Há um tempo atrás o pastor Michael falou no meu coração que você tem olhado Portugal, tem visto Portugal, e eu compartilhei com ele, sim, tem estado no meu coração. Ele falou, então comece a orar por isso, comece a ver, de repente, a gente começar alguma coisa lá em Portugal. Ele viajou para a Europa, esteve com um casal que nós já estávamos trabalhando para eles começarem o ministério lá, e nós começamos faz 5 semanas já os cultos ali no Montijo, né, que é Lisboa, Grande Lisboa. E interessante, quando eu estava orando por Portugal, Deus falou algo no meu coração e eu queria compartilhar com vocês, para que vocês estivessem orando também. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ir à Europa. E eu tive a oportunidade de ir algumas vezes, e a primeira vez que eu fui, alguns anos atrás, eu fui à Suíça, e meu coração ficou muito pesado, porque a gente via ali onde teve um grande avivamento, onde começou, né, a igreja protestante, onde o primeiro grande avivamento aconteceu. É um continente hoje gelado, praticamente congelado para a palavra de Deus. As pessoas estão muito humanistas. Aquelas igrejas onde tiveram os grandes avivamentos, agora com 10, 20 pessoas, igrejas que cabem mais de 3.000 pessoas, sendo alugadas para festas rave, para outros tipos de evento, porque as estruturas não funcionam mais como igreja. E tudo isso sempre pesou muito o nosso coração. E quando eu orava agora por Portugal, eu comecei a perceber que os grandes ministérios do Brasil, grandes igrejas, ministérios, começaram também a abrir igrejas em Portugal. E ali hoje tem muitas boas igrejas, né, brasileiras, de ministérios expoentes no Brasil, que estão abrindo lá na cidade do Porto, na cidade de Lisboa, em Braga, em várias cidades de Portugal. E quando eu orava, eu dizia, Senhor, por que a embaixada também está indo para lá? E Deus colocou no meu coração que Ele está fazendo em Portugal uma grande concentração de profetas, de ministérios relevantes, e vai treinar esses ministérios em Portugal. E assim como Portugal foi por muito tempo um lugar onde foi descoberto outros lugares, navegadores saíram para levar a cultura portuguesa, a língua portuguesa, e alcançar outras terras, de Portugal Deus vai invadir a Europa com um avivamento. Deus está concentrando algo ali em Portugal, e daqui a um pouco você vai ver explodir para a Espanha, para a França, para a Alemanha, para a Holanda, para todos esses lugares aonde houve um grande avivamento. Deus trará uma glória dobrada sobre a Europa. Amém? Então, quando vocês lembrarem, orem por Portugal. Deus tem um propósito maior, a qual nós também faremos parte deste propósito. Gente, o Salmo de número 90, versículo de número 12, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ontem a pastora Liana
quando ministrou a respeito dos tempos, né? E falou de uma maneira muito profunda a respeito do passado, do presente, do futuro. Ela citou inclusive este versículo como um dos versículos que tem norteado a vida dela. Eu lembro desta palavra, quem estava lá vai lembrar da ministração da nossa pastora. E esse versículo, ele tomou uma dimensão talvez mais nos últimos dias na minha vida, porque sempre que nós passamos por algumas datas específicas, é natural do ser humano fazer algumas avaliações, né? A gente faz isso nas viradas de ano, faz as promessas do que a gente vai fazer melhor no próximo ano, dá uma avaliada de como é que está a nossa vida, e também a gente faz isso nos aniversários. E como o mês de abril foi o mês do meu aniversário, a gente sempre dá uma olhada, poxa, como é que foi até aqui? O que dá para melhorar? Como é que eu tenho vivido a minha vida? Tem valido a pena viver essa vida? Tem agradado a Deus essa vida que eu tenho vivido? E aí eu lembrei desse versículo, onde o salmista pede ao Senhor e diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, de uma maneira tal que eu possa alcançar, desenvolver, construir um coração sábio. Então eu vejo que o salmista também tinha esse temor, de gastar bem a sua vida, de viver uma vida bem vivida, de cumprir o propósito de Deus de alguma maneira, de glorificar a Deus de alguma maneira. E quando eu então fazia essa meditação, eu separei 5 características, porque eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Eu disse: quais seriam as características de alguém que está vivendo a sua vida de uma maneira bem vivida? Ou melhor, qual é o tipo de vida que vale a pena ser vivida? Qual é o tipo de vida que vale a pena viver? E eu queria compartilhar rapidamente essas 5 características que brotou no meu coração, e eu sei que foi o Espírito de Deus me ensinando como viver uma vida que vale a pena ser vivida. E é interessante que o tema do nosso congresso, né, o CAP 2023, foi relevante. Ora, uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida, de alguma maneira, relevante. E vamos ter o CAP agora, mês que vem, lá nos Estados Unidos. Estão convidados, dia 2 e 3 de junho, também com o tema relevante. Gente, a primeira característica, para mim, não poderia ser diferente. Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida de fé. O que é uma vida de fé? Em Hebreus 10, 38 diz: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Ora, uma vida de fé é uma vida que constantemente nos desafia. Alguém que vive uma vida balizada na fé, orientada pela fé, é uma pessoa que constantemente é desafiada. Deus coloca nas nossas vidas desafios, projetos, alvos que são maiores do que a nossa capacidade, que são maiores do que a nossa sabedoria, que são mais caras do que o nosso recurso financeiro. Uma vida de fé é uma vida que não nos deixa acomodados, e quando nós passamos muito tempo acomodados, quem tem o caminho de viver uma vida pela fé, ele fica se beliscando, diz: o que está acontecendo? Deus tem algo maior. Senhor, qual é o próximo passo? Senhor, qual é o próximo degrau? Deus, qual é a próxima conquista? Senhor, qual é o próximo continente que o Senhor quer me usar? Qual é a próxima vitória? Qual é o próximo gigante? Uma vida de fé é uma vida
que não te deixa parado no meio do caminho, que não te deixa sentado no meio do caminho, que quando começa a ficar confortável, começa a ficar desconfortável para quem caminha pela fé. Uma vida de fé é uma vida que transforma realidades. É alguém que é chamado para mudar as realidades, como o profeta que foi enviado e ali numa visão, num vale de ossos secos, e disse: Deus, podem esta geografia, esta visão, esta realidade pode ser mudada? E ele, olhando para os vales, os ossos sequíssimos, diz a palavra, ele ficou ainda como que confundido e disse: tu sabes, Senhor. E ele disse, e Deus disse: então profetiza, filho do homem, diga: ossos, ouvi a palavra do Senhor, e profetiza: aconteça isso, aconteça aquilo, aconteça desse jeito. E o profeta começou a profetizar, e o vale de ossos secos se transformou em um poderoso exército cheio do Espírito Santo. Quem decide viver uma vida por fé, vai ser levado muitas vezes a vales de ossos secos. Para quê? Porque Deus quer nos punir? Porque Deus quer nos entristecer? Não, porque você será um instrumento de Deus para transformar famílias, transformar geografias, transformar cidades, transformar aonde você pisar a planta dos seus pés. Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida de fé. É uma vida onde nós somos colocados constantemente ou periodicamente diante de impossibilidades. E alguém vai perguntar: é possível acontecer? E você que já vive uma vida de fé diz: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Diante de uma muralha, o medo, a insegurança mas a fé salta, a fé sobrepõe. Eu sei que se eu perguntar aqui quantas vezes você já teve experiências de fé, você vai ter uma experiência, duas para me contar, e vai dar um testemunho que com certeza vai nos encorajar. Mas o que eu quero te encorajar é buscar, colecionar testemunhos de fé. Porque eu não quero que você esteja dando testemunho de um evento sobrenatural, aonde você usou a sua fé, aonde Deus se moveu, mas isso foi há 20 anos atrás. Conte esse de 20, mas conte também o de 15, conte também o de 10, conte também o de 5, conte também o de 2, o de 3 anos atrás, o de 1 ano atrás, o de 1 mês atrás. Conte da semana passada o que você conquistou pela fé. Isso é uma vida que vale a pena ser vivida. Quando não tem algo que está me dando um frio na barriga, ou me desafiando, eu digo: Senhor, eu acho que eu estou dormindo, porque o Senhor tem mais para mim conquistar. Unge os meus olhos para que eu possa ver o que o Senhor vai fazer. Uma vida de fé é uma vida que vale a pena ser vivida. O que mais? Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida enriquecedora. O que é uma vida enriquecedora? Uma vida que, como a palavra diz, enriquece, contribui, agrega valor a outras pessoas. Lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 32, 2 discípulos estavam entristecidos, se afastando de Jerusalém, logo após a crucificação de Jesus. E diz assim o versículo: disseram um para o outro: porventura não ardia em nós e no nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando abria as Escrituras? Ora,
Deixa eu te contextualizar. Eles estavam entristecidos. Jesus tinha sido crucificado. Eles não estavam entendendo o propósito da crucificação. Estavam em caminho de Emaús, uma outra aldeia. E aí a Bíblia diz que Jesus aparece no meio deles e começa a conversar com eles. O que vocês estão conversando? E eles ficam assim, até meio, poxa, mas você é o único que está vindo de Jerusalém, que não sabe o que aconteceu. Jesus, aquele que era o Cristo, ele foi morto, foi crucificado. E começam a falar para o próprio Jesus o que tinha acontecido. Então Jesus começou a falar com eles a respeito das promessas, do que havia de acontecer, de que tudo estava dentro do plano de Deus, de que tudo estava previsto pelos profetas, de que aquilo era na verdade uma grande vitória. E ele começa a falar, mas eles não reconhecem ao Senhor Jesus. E quando eles param em um lugar onde eles vão comer, a Bíblia diz que Jesus partiu o pão para dividir com eles. E quando partiu o pão, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que era o Cristo, era Jesus que estava com eles. E imediatamente o Senhor Jesus desapareceu, não estava mais ali. E agora vem esse comentário entre um e outro: vem cá, não nos ardia o coração quando ele falava da palavra, abria as escrituras, não aquecia o nosso coração por acaso? Como é que a gente não reconheceu? E por que eu estou dizendo isso para você? Porque uma vida enriquecedora é uma vida que tem a capacidade de aquecer os outros corações. É alguém que se aproxima de você e deixa você melhor do que você estava. É alguém que quando você está na presença dele, algo da parte de Deus acontece com você. É alguém que te encoraja, é alguém que alimenta a sua fé, é alguém que de alguma maneira é bênção na sua casa, é bênção no seu relacionamento, é bênção na sua amizade. Tem gente que parece que tem um espírito de vampiro. Como assim, pastor? Suga a alegria da gente, suga a fé da gente, suga o ânimo. É o tipo de gente que você diz bom dia, ele menos. Não está tão bom assim não. Ei, tem gente que eu faço questão de atravessar do outro lado da rua. Pastor, o senhor faz isso? Faço, eu estou confessando pecados. Tem irmão que chega na igreja, eu faço de conta que não vejo, e ele fica com raiva, mas eu fico torcendo para ele ficar com raiva e sair da igreja. Porque o homem suga, e não se converte, está 25 anos lá dentro, e continua no mimimi. E pior é que fala mal e não sai. Tem uns enviados aí, né? Não, mas tem gente que infelizmente não enriquece o lugar que está. Nós somos chamados para ser enriquecedores. Aonde a gente chega, a glória de Deus chega junto. Aonde a gente chega, a vida das pessoas tem que melhorar. Já viu falar, né? Não tem nada de bom para falar, não fala. Então se você não tem, não fala. Mas não piora a situação. Nós temos o espírito que estava em Jesus. Quando nós estamos, mesmo que esteja brincando, mesmo que numa festa de aniversário, mesmo que não seja um evento religioso, um churrasco com os amigos, nós temos que de alguma maneira aquecer o coração daquelas pessoas. Se não é com a palavra, é com a amizade, é com o sorriso, é com o abraço, é com o companheirismo, é com o encorajamento. Sabe aquele tipo de gente que você quer ter perto? Esta é uma vida que vale a pena ser vivida. Seja uma pessoa desejada, que as pessoas querem que você esteja perto. Qual outra característica? Uma vida de influência. 1 Samuel 22, de 1 a 2 diz: depois Davi, retirando-se deste lugar, escapou para uma caverna, chamada caverna de Adulão. E quando seus irmãos de toda a sua casa, a casa do seu pai, souberam disso, desceram ali para ter com ele. E ajuntaram-se a ele todos os que estavam em aperto, todos os endividados, todos os amargurados de espírito. E ele se fez líder deles, havendo ele, cercado dele, cerca de 400 homens. Você conhece a história da caverna de Adulão, quando Davi estava fugindo do rei Saul. Ele não tinha título, ele era um foragido da justiça,
mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo perseguido, não tendo onde se esconder, ele entra nessa caverna chamada Caverna de Adulão, local onde tinha todos os homens endividados, entristecidos, amargurados, derrotados. E a Bíblia diz que a presença de Davi naquele lugar começa a mudar a atmosfera daquele lugar. Ele começa a influenciar. Ele podia ser um perseguido, mas não era um derrotado. Ele podia ser um perseguido, mas não era um amargurado de espírito. Ele podia ser um perseguido, mas ele estava pronto para mudar a realidade das pessoas. E eles começam a olhar para Davi, as atitudes de Davi, as palavras de Davi, a forma que Davi vivia, a forma que Davi falava, os conselhos de Davi, e começaram a ser curados, influenciados. A influência de Davi atingiu todos aqueles homens, e alguns daqueles homens se transformaram não só em homens curados, mas em valentes, como diz a palavra de Deus, porque dali saiu os valentes que mantiveram o trono de Davi. Quem você tem influenciado? A gente não tem noção como a influência ela é poderosa. Nós estamos vivendo a época dos influencers. Hoje um influenciador, né, nas redes sociais tem mais peso do que um artista de cinema. Esses dias eu comentava com a minha filha, porque tem essas coisas que são muito novas e eu já estou lá para trás. E eu sou ainda da época do Orkut, sei lá, mas assim, eu disse, filha, essas meninas aqui que tem não sei quantas milhões americanas, elas, qual é o filme que elas fizeram? Porque eu não lembro delas em nenhum filme. Ela, pai, elas não são atrizes, não fizeram nenhum filme. Tá, e elas cantaram, qual é a música? Elas são cantoras? Não, pai, elas nunca gravaram nada. Tá, elas são artistas plásticas? O que elas inventaram? Alguma coisa? Fizeram? Não, pai, não faz nada. Ela só fica ali passando maquiagem para lá e para cá e ficam filmando elas. Eu falei, mas como é que elas têm tantos milhões de seguidoras? Elas nunca fizeram nada relevante. E não, mas todo mundo quer ser igual a elas. Eu falei, será que há esperança para essa geração? Eu sou da época que se alguém para ser relevante tinha que fazer alguma coisa. Eu sou da época que alguém para ser famoso tinha que ser um bom ator, um bom artista, um bom cientista, um bom engenheiro, alguma coisa relevante para a sociedade, mas mudou tudo, gente. Não estou nem aqui dizendo que está errado, eu só estou dizendo que mudou. E eu fiquei para trás nesse negócio. Mas de alguma maneira elas estão fazendo algo, influenciando. E aí a gente às vezes tem uma mentalidade como eu, que para ser um influencer ou para influenciar alguém a gente tem que ter feito algo grande. Não. A sua fé pode influenciar, a sua vida pode influenciar, a maneira com que você trata os seus filhos pode influenciar. Nós estamos em uma época em que a influência nunca teve tão ativa. E a nossa geração precisa de influências. A nossa geração precisa de líderes. Tem um filme que eu vi há muito tempo atrás, eu já vi umas 4 vezes esse filme, chama Forrest Gump. Quem é mais antigo aqui vai lembrar. E é um filme tremendo, e tem uma parte do filme especificamente que eu não consigo esquecer, quando ele se aborrece com uma situação de um romance dele frustrado, e aí ele pega e sai simplesmente correndo nos Estados Unidos. Ele começa a correr, porque a vida inteira ele sempre correu, mas ali ele começou a correr por nada, ele começa a correr, e vai da costa oeste à costa leste dos Estados Unidos, correndo, e daqui a pouco ele começa a virar notícias nas cidades que passavam, aqui está passando o americano que está correndo por nada e tal, e aí queriam entrevistar ele não falava nada, ele não dizia nada. Por que você está correndo? E ele só corria, foi ficando barbudo, cabeludo, porque não parava de correr. Quando de repente no filme aparece uma multidão de pessoas correndo atrás dele. Quem vai lembrar desse filme estava correndo atrás dele, e ele do nada ele para. E lá atrás, aquele bloco que vem atrás, tinha um na frente que diz: parem. O mestre parou. Ele nunca tinha falado nada. Aí ele olha para trás, vê o bloco, e sai caminhando e para de correr. E o líder que estava do bloco diz: mestre, e nós? Ele não fala nada. Aquilo mostra como as pessoas estão atrás de uma influência.
Por que está indo? Não, porque está correndo. Porque está fazendo algo. Deus te chamou para ser influência para essa geração. Mas eu não sei fazer algo relevante. Corre. Faz alguma coisa. A sua vida é influência. E se você tiver ciência disto, a sua influência vai tocar na vida de muita gente. As últimas duas coisas que eu queria falar com vocês, já estou encerrando. Uma vida que vale a pena viver é uma vida intencional, que glorifica a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Filipenses 3, 13 diz: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sabe o que é isto? É uma vida intencional. Eu não estou deixando a vida me levar. Eu tenho um projeto. Qual é o projeto? Eu quero ser salvo, eu quero glorificar a Deus. Então seja trabalhando, seja estudando, seja comendo, seja bebendo, seja viajando, seja passeando, eu vou fazer tudo para a glória de Deus, e esquecendo das coisas que para trás ficam, talvez as falhas que eu cometi, eu prossigo para o alvo, a minha soberana vocação em Cristo Jesus. Ele está dizendo assim: olha, eu não sou ainda bom, mas eu prometo que vou ser melhor do que hoje, vou ser melhor do que ontem, eu vou melhorar cada dia. A minha vida é intencional, porque o que importa não é o começo, o importa é o final. O teu começo pode ter sido pequeno, o teu começo pode ter sido desastroso, o teu começo pode ter sido envergonhoso, mas o teu último estado crescerá sobremaneira, o teu último estado será sim mais parecido com a estatura do varão perfeito. Então, meu irmão, você tem que ter metas. Ano que vem no CAP, eu vou estar diferente na minha vida, como família, como marido, como na saúde, como homem de Deus, como mulher de Deus. Eu vou continuar crescendo. Uma vida que vale a pena viver é uma vida que está sendo constantemente desafiada ao crescimento. E por último, uma vida que vale a pena viver é uma vida a ser lembrada. O rei Jeorão, olha que coisa triste que falam dele. 2 Crônicas 26, 20. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar. Reinou por 8 anos em Jerusalém. Foi sem deixar de si saudades. Ainda bem que morreu. Ninguém aguentava mais. A vida melhorou depois que foi. Eu quero fazer um contraponto. Atos 9, 39. Levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, levaram ao quarto no segundo andar. Todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando-lhe as túnicas e as roupas que Dorcas fizera enquanto estava com ela. Um foi e não deixou saudade. A outra foi e disse: ela era tão preciosa para nós. Dá uma olhada nas roupas que ela fazia para nós. Olha as túnicas que ela nos fazia. Pedro, se você pode orar, não sei se pode fazer alguma coisa, mas Pedro, ela é uma pessoa que faz falta. Ela é uma pessoa que faz falta. E quando fala de roupa, está falando de cobertura espiritual. Era alguém que nos abençoava, era alguém que nos cobria, era alguém que nos ensinava, era alguém que fazia diferença enquanto estava no nosso meio. Ela é preciosa para nós. Pedro, dá uma olhada nas roupas, dá uma olhada como ela nos vestiu, dá uma olhada como ela nos ensinou, dá uma olhada como ela nos influenciou, dá uma olhada o quanto ela foi importante e é importante para nós. E Pedro então disse: ok, já entendi. Subindo lá, orou ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus ressuscitou a Dorcas. Uma pessoa que é importante,
mesmo depois da morte, ainda continua nos influenciando. Mesmo depois da morte, ainda continua sendo uma influência na nossa vida. Palavras que a gente ouviu lá, não está mais conosco, mas hoje direcionam a nossa fé, hoje direcionam o nosso temor, hoje direcionam quantos homens de Deus que não estão mais vivos. Existem homens de Deus que eu nem os conheci pessoalmente, mas através dos seus ensinos, através dos seus livros, eu sou influenciado hoje, porque pode estar já com o Senhor, mas o seu ensino, a sua influência continua no nosso meio, abençoando. Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que mesmo depois que nós formos para o Senhor, a nossa existência de alguma maneira vai continuar influenciando positivamente.